Hello, boys and girls. How are you doing, guys? How are you doing, galerinha do terceiro ano da Escola Dinâmica? I'm sorry, guys. I'm a little hoarse. Horse não é horse cavalo, não. Horse significa também rouco, ok? So, boys and girls, how are you doing? How's everything at home? How's everything at school? Are you guys doing the activities that I sent you? I truly hope so. Estão fazendo as atividades direitinho que Teacher Leo passou para vocês? Eu espero que sim, tá? Porque, olha, segundo semestre é rápido, ok? E a gente precisa está sempre evoluindo como aluno, como estudante, ok? We need to evolve as students, as human beings, as citizens. We need to evolve, okay? So I expect from you guys to keep that evolution going. All right, boys and girls? Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar hoje o assunto hoje. O assunto de hoje é extractivism. Extractivism in Brazil. O extrativismo no Brasil. Então, esse é o primeiro conceito que a gente vai pedir para vocês, boys and girls, né, anotarem. Então, vamos lá. Vou até aqui, ó, mostrar para você. Oh, não, não era isso que eu queria, não. Vamos lá. New share. New share. New share significa novo compartilhamento, né? Trabalhar aqui. Ops, eita, cliquei errado aqui. Deixa eu fechar de novo. Opa! Teacher Leo tá meio enroladinho hoje, boys and girls. Ok, vamos lá. Extractivism. Vamos lá. Extractivism in Brazil. Ok? Isso significa o quê? Eita, botei vermelho, não gosto de vermelho, não. A cor vermelha é uma cor muito forte. Extractivism in Brazil significa extrativismo no Brasil. Ok, boys and girls? Então, gostaria que vocês anotassem esse primeiro conceito aí. I would like you to write down this first piece of information, all right? Because it's really important. Let me make the letters bigger. Extractivism in Brazil is the same as extrativismo no Brasil. Ok? E o que é extrativismo? Ok? É tudo que é retirado da natureza pelo ser humano em prol dele mesmo. Okay? So, extractivism is everything that is taken from nature, let's say, and for our benefit, for the human being benefit. So, let's learn more about this. Okay, shall we? Ok? Infelizmente, eu não sei como tirar. Ah, não, tem um. Ah, não, mas vocês não veem. Anyway, vamos lá. Ó, eu peguei aqui, né, um source, uma fonte aqui, em que fala sobre o extrativismo no Brasil e ainda traz mais informações. Ó. Aqui, ó. Brazil, the biggest extractivist in South America. Brasil, o maior extrativista da América do Sul. O que é que significa isso? De todos os países da América do Sul, o Brasil é que mais explora o seu ambiente, meio ambiente. Então, a gente tem que pensar isso sobre um aspecto, tá? De longo prazo, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o meio ambiente ele tem limite, né? The environment has a limit, okay? If we use it, explore it, at some point, it's going to die.
ok? Então, a gente tem que usar, tem que sem tirar vantagem, tem que tirar proveito do extrativismo de uma forma que seja sustentável, sustainable, ok? Ah, vou fazer o seguinte, é melhor assim, ó, quando eu compartilho aqui mesmo. Aqui já que está branco, ok? Então, essa palavra, agora, vamos ver se cabrei, né? Que eu vou aumentar aqui, trazer mais para cá, e aqui vou trazer mais para cá. Vamos lá. Sustainable. Outro conceito importante que a gente tem que aprender, que é sustentável, que é uma palavra que está tão na moda no momento, né, boys and girls? O que é ser sustentável, tá? Ser sustentável é você explorar algo. Não necessariamente precisa ser a natureza. A gente vincula muito sustentável à natureza, mas não necessariamente tem que ser em relação à natureza. É aquilo que a gente tira proveito, né? Tira proveito no sentido positivo, a gente tira proveito no sentido positivo, e aquilo ele se renova, ok? Então, sustainable is when we take advantage of something, not necessarily being something from nature, but we take advantage of that thing, but that thing renews itself, okay? It's able to regrow. It's able to flourish again, ok? Então, vou dar um exemplo bem legal, ok? É feito papai e mamãe, né? Se a gente para prestar atenção, né? Papai e mamãe tem muito amor para dar, papai e mamãe faz tudo pela gente, né? E às vezes a gente tira proveito de papai e mamãe. Às vezes a gente, mamãe, papai, pega um lanchinho ali para mim, pega uma água para mim, né? Mamãe, corta minha carninha. Mamãe, faz isso aqui para mim. E aí a gente tem que depois dar de volta aquele amor, porque papai e mamãe faz isso por amor, né? Então a gente também tem que dar de volta um pouco do amor, ok? So, we have to do this, like, for example, our parents, your mom and your dad, sometimes we take advantage of our mom and our dad, right? We ask them to get water for us. We ask them to get a snack for us. We ask them to prepare the food the way we like it. But then we gotta give it back. We've gotta give love back. We have to hug our moms and dad. We have to kiss our moms and dad, mostly for the boys right there, right? I have two boys myself. My boys, they never kiss me. They never hug me. Every time I want to hug them, I'm like, oh, dad, please, 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 dad, please. So, I mean, I kind of like it to have two boys, but I kind of miss having a girl too, because, girls, they're more huggy. They they want to give love more. Boys are like more fight, 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 soccer, 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 right? Ok? Então, vamos lá. Let's give back. Ok, boys and girls? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui no nossos estudos. Então, extractivism is the appropriation of huge volumes of natural resources or their intensive exploitation. Olha essa palavra aqui, ó. Exploitation é uma palavra importante. Most of them exported as raw materials to global markets. It seems to have gone unnoticed that by this definition, the major extractivist in South America is Brazil. Okay? Então, o website aqui, ele define que o extrativismo é a apropriação de volumes enormes de recursos naturais, né? E sua exploração, exploitation. Então, exploitation significa exploração intensiva. Ele diz aqui que, na maior parte das vezes, esse material cru ele é exportado para mercados globais, tá certo? E as pessoas parecem que perderam a noção de que Brasil é um gigantesco extrativista da América do Sul. Eu não sei se o autor aqui, né, o Eduardo Gunidas, se ele quis dizer, se referir ao conceito de extrativismo
em relação ao Brasil, ou o conceito de extrativismo de uma maneira geral, tá certo? Mas não necessariamente o extrativismo ele precisa ser para exportação da maior parte para o mercado global. Não necessariamente. É o caso do Brasil, mas não necessariamente quer dizer isso. Okay? So, this guy here, the author of this text, Eduardo Gunitas, he says that extractivism is the idea of taking advantage, exploring nature and getting their raw materials and selling most of it to global markets, to how do you say, abroad, to sell these raw materials abroad, okay, to sell it overseas. Not necessarily, for example, countries like China, countries like the United States, okay, what they do is they keep the big majority for themselves. They don't sell it to other markets. They only sell to other markets things they don't want it, ok? Então, por exemplo, uma coisa que me dá uma agonia, certo? Que me dói de ouvir a expressão, né? Esse conceito que foi criado de tipo exportação, tá? Aqui no Brasil, que a gente não tem isso nos Estados Unidos. We don't have this in the United States. I lived in the United States for almost 10 years. We don't have this. It's exactly the other way around. É exatamente o oposto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não existe a expressão tipo exportação, mas o tipo exportação, tá certo? É o ruim. Tudo que não presta, não é tudo que não presta, né? Mas assim, tudo que eles não querem, eles exportam. Tudo que eles querem, que é interessante, que tem valor agregado, que tem interesse para a comunidade, para a sociedade, eles não têm. O Brasil tem essa expressão chamada tipo exportação, que me dói no âmago, só de ouvir isso. Né? Que o que é o tipo exportação? É aquele produto que é melhor, que a qualidade é melhor, que a qualidade é refinada, que é diferenciada. Aí é tipo exportação. Veja o conceito que é criado na cabeça do brasileiro, boys and girls, ok? Think about this for a second. Think about this concept. Think about this brainwashing that is created by us Brazilians, right? Like exportation standards for export means it's better. It means it's more refined. It means it's not for us. Então, ao longo do tempo, boys and girls, a gente embute esse conceito dentro de nós brasileiros de que a gente não é merecedor do que a gente produz, tá certo? Então, vamos pensar nisso daí, algo que até eu gostaria muito de, in my lifetime, né? Dentro assim, da minha vida, eu queria ver esse conceito mudar. Eu queria ver um dia dizer assim, não, que é melhor nosso, o tipo importação deve inverter, é tipo importação. O de melhor qualidade fica com a gente, o de pior a gente exporta, tá certo? Então, é mais ou menos por aí que funciona a questão do extrativismo. O Brasil, ele exporta e ele não agrega valor. A gente chama isso de agregar valor. O que é agregar valor? É pegar o material cru e a gente desenvolver esse material cru, e uma vez que ele está custando bem caro, a gente vender para o exterior, tá certo? Vou dar um exemplo, por exemplo, do aço. O Brasil é um dos grandes produtores de aço do mundo, ferro, aço. O que é que a gente faz com ferro, com aço? A grande maioria a gente exporta, a gente usa uma parte menor. Esse ferro e esse aço, ele vai virar o quê? Ele vai virar computador, né? Eu digo os metais de uma maneira geral, né? Vai virar computador, ele vai virar smartphones, ele vai virar carros, ele vai virar equipamentos, né? Equipamentos de fábricas e coisas desse tipo. E aí depois a gente compra de volta, a gente vende bem baratinho como material cru e depois compra de volta esse material com valor agregado. Por que não deixar esse material com valor agregado aqui, gerar emprego, gerar renda e exportar? Okay? So let me explain now this in English, okay? Extractivism comes from the word extract.
we extract all this raw material from the soil or from whatever, right? If it's a tree, wood, if it's metal, it's from the soil. And then instead of manufacturing, instead of making this a product, instead of adding value to it, we export abroad. Other countries, they transform this material, they transform into something better, they transform into computers, they transform into cars, they transform into smartphones, they transform into equipment for factories, and then we buy from them, okay? A clear example of this, it's gasoline, petroleum, petrol, we extract petrol, but we don't have the capacity to refine. That's why, like a few years back, the government, they had this idea of refining. That's why we have these refineries in Brazil. We have like 3 or 4 refineries in Brazil. We should have a lot more, but we don't, okay? So what happens is we extract a lot of petroleum, then we send abroad, then they refine the petroleum, then they sell us back. And then we have to pay top money for this. We have to pay in dollar. And the dollar is up to the roof. What happens? We have to pay almost 6 reais pretty much in the pump and the gas station for gas. Absurd. This is just one example. There are so many other examples of things that we could be using here, and this will create more jobs. They will create good jobs, not only create jobs, but create good jobs. It keeps the money in the economy, okay, and keep inflation down, and keeps the money and keeps the investments in our country. So if you're a company, if you're a business and you want to be in our country, you have to stay in our country, you have to stay in our territory, you have to create jobs, okay, boys and girls? So it's simple like that. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. This is not always recognized when we talk of extractivism. We think firstly of mining, and then it will be said that the outstanding examples are countries like Chile, Peru, or Bolivia. And the popular imagery, these Andean nations are thought of as the leading miners of the continent, if not in the world, ok? Então, nesse parágrafo aqui, ele fala assim, que quando se pensa em extrativismo, a gente pensa apenas no que é extraído do solo, certo? Mas não necessariamente, ok? Então, aí, quando se pensa nisso, é mining, né? Mineração, né? Na verdade, ele fala mineração, mining, e mineração é algo que é extraído do solo. E aí, quando se pensa nisso, a gente vai pensar em Chile, Peru e Bolívia, que são países andinos, ou seja, que ficam por onde passa a Cordilheira dos Andes, e a Cordilheira dos Andes é riquíssima em material, né? Riquíssima em material de solo, é riquíssima em metais, né? Então, a gente pensa nesses países, mas extrativismo não é apenas isso, ok? Vamos lá para o próximo parágrafo. The reality in recent years is otherwise. Então, a realidade nos anos recentes é que não é bem assim, que é o inverso disso. Brazil has become the biggest mining producer and exporter on the continent. Então, o Brasil se transformou no maior exportador de mineração, o maior produtor e exportador do continente, né? Aqui, pronto, era isso que eu estava me perguntando. Ah, tá, foi escrito isso em 2013. Então, quando ele fala recent years, né, a gente pensa assim, né? Eu pensei que já fosse há um tempo, e realmente é um tempo, porque esse texto foi escrito em 2013, e aí ele volta apenas alguns anos, né?
Na verdade, aqui fazendo uma pausa rapidinha, só uma, né? O Brasil, lá nos anos, talvez vocês não estudaram, vocês vão estudar, né? Em governos, que lá no governo Fernando Henrique ainda, se não me engano, foi o governo Fernando Henrique, começou-se o processo de privatização, né, das empresas mineradoras, né, dentre elas a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e a Vale do Rio Doce. E nesse processo aí de mineração, privatização dessas mineradoras, elas realmente conseguiram, né, captar mais investimentos e aí tiveram a capacidade de aumentar bastante a sua produção, tá certo? E aí o Brasil se beneficiou, né? A gente tem também a Uzi Minas, se eu não me engano, a Uzi Minas, ela foi privatizada também, mas um percentual dela ainda pertence ao governo, tá? Mas a gente aí tem três grandes que realmente criaram condições para fazer esses investimentos pesados. No entanto, a nossa indústria não conseguiu acompanhar, tá certo? Essa velocidade. Então, o que é que elas fazem? Na maior parte das vezes, elas exportam, ok? Então, in 2011, it extracted more than 410 million tons of its major minerals, while all the other South American nations combined mined as a little less than 147 million. So, Brazil, né, o Brasil, 411 milhões, quase, boys and girls, almost 3 times as much, ok? Quase 3 vezes mais, ok? Do que todas essas outras nações combined. Então, se você combinar, se você juntar essas três nações, elas vão ter quase 1/3 da produção do Brasil. Veja a explosão, veja o potencial que o Brasil tem. O que é assustador é que essa riqueza, ao invés de ficar com a gente, ao invés do brasileiro ter aproveito dessa riqueza, essa riqueza vai para outros lugares, outras pessoas se aproveitam dessa riqueza, geram mais riqueza em cima disso e depois vendem para outros países, o Brasil incluído nesse meio, ok? A gente tem que pensar nisso como política, ok? Então, minus a little less, this statistic apply to extraction in South America of copper, zinc, lead, tin, bauxite, coal and iron, ok? Então, aqui são vários metais, né? Então, copper, né, que é copper, zinco, tin, que é alumínio, bauxita, coal aqui, coal no caso não é um metal, coal é o carvão, né? E iron, que é ferro. The major minerals by volume extraction and export, os maiores, né? Em termos de exportação. It is striking to know that Brazil extracts almost 3 times the total of all the other South American countries that have significant mining activity. Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, and Venezuela. Bom, se a gente for falar dos outros países aqui, ó, aqui está dizendo que o Brasil extrai quase 3 vezes o total de todos os outros países que têm uma significância na área da mineração, que é Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Claro que o Brasil, pelo seu tamanho, né, obviamente, ele vai ter muito mais potencial. Mas é como eu disse, por conta dessas empresas que foram privatizadas e aí elas tiveram capacidade de captar investimentos para aumentar esse investimento, ela tem uma capacidade exploratória muito maior. Significa que esses países não têm uma capacidade exploratória maior? Não. Eles provavelmente têm uma capacidade exploratória muito maior do que eles realmente exploram. No entanto, eles não têm esse investimento para isso, tá certo? Outra coisa também, que é importante mencionar, é que não adianta também explorar muito e vender baratinho. A gente teria que explorar e a gente teria que usar aqui no nosso país. Ok? Vamos lá para esse parágrafo. These enormous
volumes in Brazil are derived especially from iron and bauxite mining. Então, principalmente, ó, pelo ferro e pela bauxita. A gente não precisa nem, acho que é até óbvio, né? A importância do ferro. A gente encontra ferro em tudo, tá certo? Hoje em dia até em construção, na verdade, a gente encontra em construção civil, mas hoje em dia existem formas de construtivas que se usa muito mais ferro do que a gente usa só para segurar a base das coisas, né? E bauxita também, que é muito utilizado. But Brazil is also the country with one of the most diversified baskets of mining production. Então, o Brasil também é um dos países, tá? Uma das formas mais de que tem ele usa basket, ele usa cestas, como se fosse uma cesta, né? Uma cesta, quando a gente imagina uma cesta, a gente imagina assim, que tem um pouquinho de cada coisa, né? Então, é um dos países que tem uma cesta mais diversificada, ou seja, a gente tem mais coisas dentro do nosso campo de exploração, tá certo? Ele não fala aqui, is also that country with one of the most diversified in mining production. Ele não diz se é um dos mais da América do Sul ou se é um dos mais do mundo, né? É um texto assim que deixa muito a desejar assim na sua na claridade, na clarividência, né? Assim, está claro, tem muita coisa assim que fica bem a desejar. It is also a major producer of coal, lead, and some rare earths. Olha que interessante. Então, ele é um grande produtor de outros tipos de extrativismo além de metais. Então, ele cita aí, por exemplo, o carvão, como eu falei, ele fala solos raros, coisa interessante. Nor it is only recently that Brazil has become the largest mining country in the continent. By 2000, it was already extracting double the volume of all the other South American countries. Então, não apenas recentemente o Brasil se transformou no maior minerador do continente, tá? Mas em 2000 já tinha o dobro do volume de todos os outros países da América do Sul. Ele não usa a palavra combined, ele não fala combinado, mas eu estou imaginando que é isso que ele quer dizer. Que juntando os outros, o Brasil tem a produção que chega ao dobro dos outros países, ok? Então, essa é a lição que fica para a gente, né? É a lição que vai ficar para a gente nessa aula, que o Brasil é um país com potencial, a gente fala isso, né? O Brasil é um país muito rico, né? O Brasil é um país cheio de potencial. So, Brazil is a very wealthy country. Brazil has a lot of potential. Brazil has a lot that could produce for us, the citizens. It's a shame that Brazilian citizens still have to go through what we go through, like famine, like lack of education, lack of health, okay, lack of infrastructure, okay, lack of so many stuff, okay. Então, é uma vergonha que nós brasileiros tenhamos que passar pelas dificuldades que nós passamos, né? Estava vendo essa semana, por exemplo, que 47% hoje dos brasileiros vivem sob uma situação de insegurança alimentar, né? So Brazilians, 47% of the population, I saw this week that they're afraid they might get hungry. They suffer from hunger at some point this year. It's a huge shame that a country as rich as Brazil, the citizens, not Brazil, but Brazil is the country, but the citizens, the population, has to go through that when we have so much. Ok? Países, por exemplo, como a Noruega, eles dão um percentual. Então, veja só, a Noruega só tem uma fonte de extrativismo, que é o petróleo, tudo bem que hoje tem muito valor, mas os cidadãos recebem os royalties, pelo menos os royalties, ao invés de ser pago aos governos, é pago diretamente às contas do cidadão. Então, o cidadão, todo ano, recebe um valor lá dos royalties do petróleo. Tá? O brasileiro recebe o quê? Nada.
Okay, let's think about that, boys and girls. Okay, and as a homework today, I'd like you guys to make a small research about something, a metal, a product, okay, a material, a raw material that is extracted from Brazilian nature, okay? You do a small research, you can write it in your notebook or you can type it in our class app, and then I'll give you a feedback, ok? Então, o homework de hoje é fazer uma pequena pesquisa sobre um insumo que o Brasil faz o extrativismo, tá certo? Falar um pouquinho sobre ele, a história dele, por que é que a gente faz, quais são os números, tá certo? 1 ou 2 parágrafos, e aí vocês colocam lá no Google Tradutor e postam no Class App, tá bom? Nossa aula vai ficando por aqui, a gente deseja a todos um ótimo fim de semana, ok? I wish you a great weekend. Bye bye, guys.